Boa noite, estudantes do curso técnico de informática para a internet, dos polos de Rondônia, dos polos do Acre. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma pena, porque a gente vai estar finalizando a nossa última teleaula da disciplina de análise de sistema. Então, hoje vai ser a nossa revisão de todo o conteúdo que a gente viu nas 3 aulas passadas da disciplina de análise de sistema, para que logo em seguida, depois da aula, vocês possam estar fazendo a prova de vocês. Então, a gente vai rever todos os conteúdos, né? E junto comigo, a professora assistente, professora Eliane, né, professora? Uma pena, tá? Nossa última teleaula. Pois é, Juliana, boa noite a todos, o pessoal aí de todos os polos, do interior, Ariquemes, de Paraná, Médici, Espigão, São Francisco, Guajará, enfim, a todos vocês aí do interior. Nós vamos encerrando agora o nosso breve curso aqui, mas ainda tem muita tarefa, muita coisa para estudar, né? E que estejam todos preparados para a prova da semana que vem. Esperamos que podemos ter ensinado e compartilhado um pouquinho com eles o que é a modelagem de sistema, né, professora? Isso. Qual a importância dessa disciplina, né? Os passos que eles devem seguir para realizar um projeto e desenvolver um sistema também, que isso é muito importante também, né, para a complementação do curso deles, né? Isso. Então, vamos lá ver o conteúdo da aula de hoje? Então, o objetivo dessa nossa teleaula de hoje vai ser conhecer a modelagem e o desenvolvimento de sistema. Também reconhecer quais são as principais características dos diagramas da UML. Vocês lembram quais foram os 3 diagramas da UML que a gente viu? Lembram, né? Estão fazendo atividade de percurso e durante a atividade vocês viram. Também identificar os objetivos e as diferenças entre os diagramas da UML. Conhecer todos os passos necessários para que possa se realizar a análise de sistema e a construção do sistema. Então, em seguida, a agenda nessa nossa aula de hoje vai ser a revisão de todo o conteúdo que a gente já viu, que é a revisão geral sobre a teoria de sistema, o que é um sistema, o que vem a ser um sistema num conjunto de modelagem. E a modelagem de sistema também, os conceitos, os princípios, por que modelar, quais os processos que existem no desenvolvimento de sistema, além dos diagramas de caso de uso, né? O que representa o diagrama do caso de uso, por que devemos realizar esse diagrama, qual a importância dele para a modelagem de sistema. Então, tudo isso a gente vai ver. E a gente já viu também o diagrama de classe, né? Qual é a sequência que deve ser modelado esse diagrama, qual a importância dele para o projeto de desenvolvimento de sistema, e o diagrama de sequência, o que representa cada um desses diagramas na realização do projeto de desenvolvimento de sistemas. Então, cada um desses diagramas tem um comportamento, uma estrutura que vai ajudar vocês a desenvolverem um software de qualidade. Um software que venha realmente a atender a necessidade do usuário e a resolver o problema a qual se propôs a construir o software. Então, teoria geral de sistema, nosso primeiro item que a gente viu lá na primeira aula. Então, o que vem a ser sistema? Sistema é o conjunto de partes interrelacionadas que interagem para alcançar um objetivo comum. Então, esse é o nosso conceito de sistema. Sistema também é um conjunto de eventos que repetem ciclicamente na realização de tarefas pré-definidas. Então, a gente trabalhou bem esse conceito na primeira aula, sistemas com atividades pré-definidas, como vocês podem observar na imagem que eu tenho aqui, no micro-ondas. O micro-ondas tem funções que estão lá no botões, foram pré-definidas e programadas para a realização dele. Por exemplo, quando vocês vão cozinhar um alimento, ele programou lá uma função que leva 3 minutos para cozinhar um alimento. Então, vocês não vão definir a função, simplesmente clicar, a função foi pré-definida naquele sistema.
E com isso a gente tem vários equipamentos, várias funções que vocês encontram no micro-ondas, que foram programadas para desenvolver aquela simples função ali, que está sendo realizada. Conceito de dado e informação. Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta. Então, esse dado, ele é uma forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. É um conceito de Oliveira, 2005. Então, dado é uma forma bruta, é simplesmente informações, um dado ali que você não consegue obter uma informação concreta com ele. Você precisa modelar aquele dado para que ele se torne uma informação. Já a informação é a estrutura significante com a intenção de gerar conhecimento. Então, o dado foi trabalhado com ele e se tornou a informação, que hoje em dia é muito valiosa. Professora Eliane, a informação ela é valiosa por quê para as empresas? Por que as empresas guardam a informação, utilizam sistemas de informação para guardar a informação? Ou até mesmo pode-se usar o sistema de informação para conseguir informação dos clientes, né? Exatamente, Juliana. As empresas hoje trabalham basicamente com informação. A informação hoje é um ponto principal e primordial dentro de uma empresa para tomada de decisões, né? Nenhum crescimento de uma empresa, o lançamento de um produto, o desenvolvimento de projetos dentro de uma organização é feito sem informação, né? Então, hoje, com o mundo globalizado, a internet, sistemas voltados para a internet, tudo gira em torno da informação. Exatamente. Então, a gente tem sistemas, até mesmo quando a senhora falou, e voltado para a internet, que são sistemas de informação gerencial, que eles estão ali somente captando Exatamente. A informação do que o cliente está buscando no site dele, para que aquela empresa possa ofertar para o cliente. Exatamente. Se ele está buscando oferta, se ele está buscando qualidade, que tipo de produto aquele cliente está lá buscando. Então, esse sistema de informação que a empresa verificou que ela precisava daquele sistema para que ela pudesse atender a maior número de usuários, de clientes dela e está, com isso, utilizando a informação do cliente. Exatamente, professora. Então, vamos lá, continuar. O modelo genérico de sistema. Então, o que vem a ser o nosso modelo genérico de sistema? É como são processadas as nossas informações. Então, eu tenho dados de entrada, essas entradas são processadas no processamento e eu tenho dados de saída desses meus sistemas, onde esses dados que foram dados como saída, eles podem sofrer um feedback e ser dados novamente de entrada para esse meu sistema. Então, o processo pode ser realimentado pelo mecanismo de feedback, pelo qual as saídas influenciam novas entradas. Então, todo o meu sistema de informação, ele vai ter dados como entrada, vão ser processados, vão ser extraídos. E nada impeça que esses dados possam passar por um feedback, um novo processamento e ser dados de entrada novamente nesse meu sistema de informação. Então, modelagem de sistema. Por que devemos modelar um sistema? Qual a importância? Para a criação de um sistema de informação, é essencial definir os objetivos a serem alcançados. Então, professora, quando eu vou modelar um sistema de informação, que objetivos devem ser esses? Os objetivos do seu cliente. Exatamente. Né? Então, eu tenho que estar de acordo e verificando para qual o objetivo que esse meu cliente necessitou de desenvolver um sistema novo, de implantar um sistema na empresa dele. O que ele quer resolver? Um problema? Exatamente. Uma necessidade de outra informação. Exato. Então, são essas necessidades de se modelar. E você tem que atender esse objetivo no final do desenvolvimento desse sistema, quando ele estiver pronto. Todo sistema de informação é concebido para resolver problemas.
Olha aí, o que a gente acabou de falar. Então, todo o meu sistema de informação, ele é concebido para resolver um problema. Eu necessitei dele para resolver um problema dentro da minha empresa ou até mesmo para me colher novas informações. Mas não deixo de estar vendo um problema se eu quero colher novas informações. Para atender a complexidade do problema e definir o modelo ideal de solução, precisamos realizar a modelagem de sistemas. Então, para isso, a gente realiza a modelagem de sistema, para mim poder entender o que realmente é o problema do meu cliente, qual é o objetivo que ele quer alcançar e o que esse meu sistema deve fazer para conseguir resolver o problema dele. Então, eu tenho que modelar resolvendo esse problema e atendendo aos objetivos desse meu cliente. Então, dando continuidade no modelo de sistema, o modelo descreve a visão que o usuário tem das informações existentes que serão gerenciadas pelo sistema. Então, é isso que o meu modelo representa. Aquilo que o meu usuário verifica, que vão ser as informações que existem para gerenciar o meu sistema. O objetivo, então, da análise é estudar o problema e o sistema computacional. É uma solução automatizada para resolvê-lo. Então, é esse o objetivo a qual eu faço a análise do desenvolvimento, para que eu analiso, levante todos os requisitos, para depois começar a minerar esses requisitos que eu estou levantando, para ver se atende às necessidades do meu cliente, entender o problema do meu cliente e para que eu vou construir esse sistema. Modelo é uma representação do sistema a ser desenvolvido. Então, é isso o modelo que ele vai representar no meu projeto. Ele vai representar o sistema que eu vou desenvolver. Como vai ser esse sistema? Que tipo de informação ele vai guardar? Como ele vai se comportar e como vai ser a estrutura desse meu sistema que está sendo desenvolvido. E os polos aí, professora, tudo tranquilo? Por enquanto, tudo tranquilo, Juliana. Acho que estão todos prestando atenção ainda. Fazendo as últimas anotações para as provas, Isso, né? Fazendo essa última revisão aí para depois Mas nossos alunos a gente tirar todas as dúvidas. Exatamente. Professor, nossos alunos são aplicados, apostos que eles já leram todos os nossos Esse semestre eles me surpreenderam. Tá assim uma maravilha, todo mundo participando. Foram muitas perguntas desde a primeira aula, né? A participação assim foi nota 10. Aposto que eles já leram todo o livro, o caderno de apoio que eles têm, né? Reviram os slides, estão afiados para a prova daqui um pouquinho. Professora, eu só queria fazer uma ressalva aqui, que nós estávamos fazendo uma breve recordação aqui do que seja essa modelagem, esse modelo. E aí você colocou lá no slide 6, que é um modelo genérico de sistema muito importante para que a gente possa entender o que são as nossas entradas, o que eu vou processar e o que eu quero que saia do meu sistema. Exato. Então, essas 3 caixinhas do processo, do modelo genérico, é muito importante a gente entender o que é que nós queremos entrar, quais são as informações, como vamos processá-los, e aí nós vamos fazer toda aquela modelagem e quais são as informações que nós queremos tirar do sistema, desse modelo que nós vamos desenhar. Exatamente. Finalizou muito bem o conteúdo de modelagem de sistema, né, professora? Então, vamos lá. Sistema orientado a objeto. Então, o sistema orientado a objeto, na modelagem de sistema, de software, faz com que os modelos construídos para solucionar um problema fiquem mais próximos do mundo real.
Então eu vou modelar esse sistema até que ele fique mais próximo daquilo que ele realmente vai ser. Vou tentar colocar informação naqueles modelos ali que eu estou construindo, no diagrama, e de como o sistema vai se comportar. O que o usuário vai fazer realmente no sistema? O que ele vai poder executar no sistema? Que tipo de informação o sistema vai poder retornar para ele? Que consultas ele vai poder fazer no sistema? Então, através da modelagem, eu vou deixar, e da orientação ao objeto, eu vou deixar esses modelos cada vez mais próximos do que o sistema realmente vai fazer para a necessidade que eu estou querendo ele na minha empresa. Então, um sistema de software pode ser formado por objetos que interagem através de mensagens para que uma tarefa computacional seja realizada. Então, é essa a finalidade do meu sistema. Ele vai atender, vai ser composto por objetos que vão guardar informação dentro dos meus diagramas do meu sistema. Então, dentro da orientação ao objeto, a gente trabalha com classe, objeto e atributo. Vamos ver o que é classe. Classe representa um conjunto de objetos que tem a mesma especificação. Já atributo é um conjunto de características deste objeto. Disse que um objeto é uma instância de uma classe. Então, eu tenho que o meu objeto, ele é a instância da classe. Os atributos vão caracterizar esse meu objeto. Por exemplo, eu tenho um objeto que pode ser cliente. Esse meu objeto possui o quê? Nome, endereço, CPF, RG, telefone. Então, esses atributos vão caracterizar cada um desses meus clientes e ainda o quê? Diferenciar cada um desses meus clientes, fazendo com que eu consiga identificar cada um deles. E esses atributos vão ser o quê? Informações que eu desejo armazenar no meu sistema sobre o meu objeto. Então, eu só vou colocar os atributos a qual é necessário para o meu sistema de informação. Método e mensagem. Métodos descrevem o comportamento do objeto, que são suas funcionalidades, sendo essas funcionalidades funções e operações. Então, todos os métodos vão ser funções ou operação daquela classe. Então, ela pode, por exemplo, a classe cliente, eu vou poder cadastrar um novo cliente, vou poder consultar um novo cliente. São funções e operações que eu vou poder estar realizando com essa classe, certo? Então, os objetos interagem por meio de envio de mensagem. Então, através de mensagem, esses objetos se comunicam um com o outro, ativando e mandando informação para cada um para esses objetos. Objetos enviam mensagens uns aos outros com o objetivo de realizar alguma operação, requisitando serviço no sistema. Então, os objetos interagem um com o outro, mandando mensagem de um objeto para se comunicar, para se ativar um outro objeto, para mandar uma informação para que seja executada uma nova operação, por exemplo. Né, professora? Quer fazer uma ressalva aqui sobre orientação ao objeto, sobre classes, atributos? O que é importante a gente ressaltar também que nós temos que fazer uma representação do nosso mundo real, né? A gente tem que ter um entendimento do problema, da necessidade real e procurar modelar aquele problema de uma maneira em que eu vou levar uma solução onde uma máquina vai representar, vai processar, vai transformar aquelas informações em um controle daquele problema para o mundo real.
Então, na verdade, a gente transforma os problemas do mundo real em uma solução do mundo virtual. Exatamente. Né? E fazendo um outro exemplo aqui de método, mensagem, hoje tudo que a gente toca é uma troca de métodos e mensagens. Isso. Né? Eu estou clicando um mouse, eu estou o quê? Mandando uma mensagem de um objeto para outro objeto. Né? Um controle remoto, você está mandando uma mensagem de um objeto para o outro objeto, independente da interface e da funcionalidade em que esse periférico foi desenvolvido. Exatamente. Muito bom exemplo, professora. Então, método em mensagem. Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho um exemplo de uma classe impressora. Essa minha classe tem os seguintes atributos: marca, modelo, tipo, ano também. Já ela possui os seguintes métodos: ligar e desligar e imprimir arquivos. Então, esses são a descrição da minha classe. Classe, atributo e o método. Então, aqui eu tenho o objeto relatório cadastro de fornecedor, que manda uma mensagem, imprimir arquivo para o objeto impressora. Então, quando ele manda essa mensagem para a impressora, o que a minha impressora vai fazer? Ela vai imprimir o relatório de cadastro de fornecedor que eu necessito. Eu estou mandando uma mensagem para ela. Mas esse método, essa mensagem, foi definido no método da minha impressora, da minha classe. Porque eu preciso executar essa operação, eu preciso realizar essa função. Então, eu tenho que definir tudo aquilo que eu necessito fazer com aquele objeto. Então, essas vão ser as operações. É modelar e pensar como realmente aquilo vai funcionar. Que necessidades eu vou ter de operar aquela classe ali? Então, esses vão ser os métodos da minha classe. Então, vamos ver agora processo de desenvolvimento de software. O processo de desenvolvimento de software são todas as etapas necessárias que eu devo realizar para construir um projeto de software. Então, todas essas etapas importantes, desde a parte de fazer um levantamento de requisitos junto à empresa a qual eu vou desenvolver aquele sistema. Vocês viram na terceira aula um vídeo de como é o processo do desenvolvimento, quais são as etapas, como devem ser feitos, isso daí. Então, toda essa parte de levantamento de requisitos não é somente com uma pessoa na empresa, mas eu tenho que interagir com todas as pessoas que vão usar o sistema realmente, como elas vão interagir com o sistema e operar esse sistema. Então, essas etapas, essas atividades do desenvolvimento de sistema são as seguintes. Primeira, o levantamento de requisitos. Então, essa é a minha primeira atividade que eu devo fazer, o levantamento de requisitos. Ir lá, conhecer a empresa, ver o que realmente vai ser resolvido, o que esse sistema vai operar, por que a pessoa contatou um desenvolvedor para desenvolver um sistema, levantar todas as informações necessárias. Em seguida, fazer a análise. Então, eu vou analisar esses requisitos e ver se eles realmente se encaixam, se eles me possuem a necessidade de construir um sistema, se eu consigo realmente modelar e entender esses requisitos que foi coletado. Então, eu analiso, vou modelando, vou lá de novo, pego os requisitos, volto na empresa, tento observar e ver se realmente é aqueles requisitos que são necessários. Em seguida, vai ser o projeto. Essa é a nossa terceira atividade. Já no projeto, o que vai ser feito? Depois do levantamento de requisitos, de ter feito a análise sobre esses requisitos, vocês vão modelar, porque vocês têm todos os dados, todas as informações necessárias. Então, vai ser feita a descrição do que esse sistema realmente vai realizar. Vocês vão modelar o quê? Qual é o primeiro diagrama, professor? Será que nossos alunos lembram qual é o primeiro diagrama que eles devem modelar na UML? Que é o mais importante, né? O mais importante da UML.
Vamos ver se depois eles acertam? Vamos lançar essa pergunta aí para ver se eles acertam. Mas eu já ia responder, professora. Eu vou responder, porque eu tenho certeza que eles sabem, hein? Então, esse primeiro diagrama é o diagrama de caso de uso. Então, esse é o primeiro diagrama que vai dar o entendimento aos nossos alunos de que o sistema, do que o usuário vai fazer no sistema. Então, lembrem, esse diagrama representa o que o usuário vai fazer no sistema e não de como o sistema vai fazer a atividade. Então, vai dar aquela visão ampla. O usuário vai poder cadastrar o produto, vai poder emitir relatório, vai poder verificar a frequência do funcionário, as faltas do funcionário, vai poder verificar, consultar preço. Então, são essas as informações que o usuário vai visualizar nesse diagrama. Então, no projeto, nessa atividade, ele realiza o diagrama de caso de uso, o diagrama de classe, que vai representar as classes, o método de cada uma dessas classes, o diagrama de sequência, de como vai ser a sequência das atividades que vão ser realizadas. Então, passo a passo, para mim poder cadastrar um produto, qual é a sequência de informação que deve ser realizada? Quando vocês vão ao banco e realizam um saque, então toda aquela sequência. Então, isso representa no diagrama de sequência. Já a quarta atividade, que é a implementação, ela vai o quê? Vocês vão implementar os diagramas que foram modelados. Eles já vão ser linhas de código. Então, independente da linguagem de programação que vocês escolherem, vocês vão implementar após construir os diagramas, o modelo, modelar realmente o sistema de vocês. Já terem toda uma documentação que é importante, né, professora? Então, só lembrando para os nossos alunos, por que a modelagem, por que a documentação do desenvolvimento de um sistema é importante? Porque nós vamos ter aí uma documentação, um histórico do sistema. Por quê? Quando nós começamos a fazer um levantamento de requisito, e depois partimos para análise, e aí entra na fase do projeto, as informações ainda estão muito frescas, né? O assunto ainda está muito próximo do analista, do programador, das pessoas envolvidas, dos usuários. E essa documentação, ela é importante a gente guardar o passo a passo de todas essas fases, porque um sistema ele tem um ciclo de vida, né? E esse ciclo de vida é aquele do o slide 6. Eu tenho entrada, eu tenho processos, eu tenho saídas, e essas saídas, elas precisam ser realimentadas, né? Então, em um determinado momento desse ciclo de vida do seu sistema, você precisar fazer uma manutenção, você precisar fazer uma correção, você precisar adicionar algum módulo, adicionar alguma outra funcionalidade no seu sistema, ele vai ficar muito mais fácil porque você tem uma documentação. É como você construir uma casa e você tem a sua planta baixa da sua casa, né? Um belo dia você quer fazer uma reforma, né? Quebrar uma parede, colocar uma outra porta, aumentar a sua varanda. Então, vai ficar muito mais fácil se você tiver a planta baixa da sua casa, né? Que é o desenho original. Então, essa analogia é muito próxima do desenvolvimento de sistema para isso. Então, essa documentação, ela é importante para isso, para que a gente possa dar continuidade e a manutenção no sistema depois dele entrar em produção. Isso. E, professor, um exemplo que a gente pode dar também mais claro foi quando as empresas teve que incluir em seus sistemas a emissão de nota fiscal eletrônica. Exatamente. Que foram módulos em muitos sistemas de informação que não tinham. Exatamente. E aí o que muitas empresas tiveram que fazer com isso? Tiveram que mudar o sistema, porque muitos sistemas dessas empresas não tinham como desenvolver um módulo complementar e integrar esse sistema, porque muitos sistemas não tinham documentação. Exatamente. E aí o que se torna mais complicado? A migração de todo o banco de dados para um novo sistema, né, para que possa atender.
Então, se você desenvolve um sistema com documentação e com novas regras surgindo, o crescimento da empresa, e você percebe a necessidade de um novo módulo para esse sistema, né? Você tendo a documentação, você consegue modelar um novo sistema e acoplar ao sistema existente da empresa. Essa documentação é importante porque é o seu cartão de visita, é o seu profissionalismo, que quando você entrega um serviço, um sistema desse, você tem que entregar para o seu cliente a documentação. Por quê? Um dia pode ser você que não vá fazer a manutenção ou a evolução, a continuidade desse sistema, né? Então, qualquer um outro profissional da empresa que vá dar uma continuidade nesse projeto ou precise fazer determinadas manutenções, ele vai ter essa documentação como um guia, uma referência de todas as informações de como elas foram levantadas, como é que elas foram desenhadas e aonde é que o profissional precisa mexer no sistema. Exatamente. Então, só finalizando aqui, né? Então, nossas etapas, que as atividades eram levantamento de requisitos, análise, projeto e implementação. E a última etapa, que é o teste. Porque depois eu desenvolvo, levantar os requisitos, fazer a modelagem, implementar esse meu sistema, eu preciso verificar, testar se ele realmente atendeu às necessidades do meu cliente. Se eu realmente conseguir resolver o problema que o cliente tinha com o sistema que eu desenvolvi. Então, essa é a minha última etapa. A UML. Então, a gente viu também, vamos ver, relembrar o que é o ML. O ML quer dizer linguagem de modelagem unificada. O que vem a ser? É uma linguagem que pode ser usada para descrever coisas do mundo real. Através do quê? Através dos diagramas. Então, através dos diagramas, eu consigo representar informações do mundo real. Então, esse é o objetivo da UML. A UML não é uma linguagem de programação. Tenham isso com vocês. Isso é informação importante. Eu já vi muitas questões de concurso com essa questão. Então, ela não é, ela é uma linguagem de modelagem de dados, de informação. O diagrama de caso de uso, que é o primeiro diagrama da UML, que deve ser modelado após a análise de requisitos. É uma técnica de modelagem usada para descrever as funcionalidades do sistema a ser construída. Então, ele descreve as operações que serão executadas para cada um dos usuários. Então, no diagrama de caso de uso, eu apresento o que o usuário vai fazer no sistema. Então, todos os meus usuários que tiverem acesso ao sistema vão estar representados nesse diagrama. Então, por exemplo, um sistema de uma biblioteca. Pode ser um sistema de uma biblioteca via web, do IFRO. Eu tenho lá o usuário, funcionário do IFRO, o professor, o aluno e posso ter um visitante também. Então, esses vão ser pessoas que vão usar o meu sistema da minha biblioteca. O objetivo desse diagrama é levantar informações sobre como o sistema interage com os usuários. Então, eu levanto todas as informações do que meu usuário vai fazer nesse sistema. Então, não como o sistema vai fazer, mas o que o usuário vai fazer. Certo, professora? Certo, Juliana. Então, aqui uma representação do diagrama de caso de uso. A gente tinha lá o professor, e o professor pode fazer o que no meu sistema escolar? Eu representei aqui um único atividade que ele vai fazer no meu sistema. Ele vai cadastrar nota do aluno. Então, isso é uma atividade que o meu ator, professor, está realizando no sistema. Ele está realizando a atividade de cadastrar a nota no sistema. Então, é assim que eu trabalho com o diagrama de caso de uso, do que o usuário vai fazer no sistema.
componentes do caso de uso. Eu tenho o componente o ator, o papel que estimula e solicita ações ou eventos do sistema e recebe reações. Pode participar de vários casos de uso. Então eu tenho que um ator ele pode realizar várias atividades em um sistema. Por exemplo, no exemplo que a gente estava vendo agora atrás, que era do professor cadastrar nota. Que mais funcionalidades o professor pode fazer no sistema? Cadastrar nota, lançar frequência, lançar conteúdo, lançar atividades no ambiente virtual. Então, são essas as atividades que um professor pode fazer. E cada uma dessas atividades são representadas como sendo um caso de uso. Que vem a ser o que o caso de uso? Um documento narrativo que descreve a sequência de eventos feitos por um ator no uso do sistema. Então, através do caso de uso, eu represento as atividades que o meu ator vai fazer no sistema. Já o sistema vai ser o sistema que vai ser modelado. Então, que sistema eu estou modelando? Como viu a gente no exemplo, que era um sistema escolar, onde o professor realizava as atividades de cadastrar nota. Relacionamento em caso de uso. O relacionamento representa uma interação existente entre sistema e seus componentes com o ambiente externo. Então, esse é o meu relacionamento. Eu tenho que o ator professor faz a seguinte atividade no meu sistema: lançar conteúdo. Então, quando ele lança conteúdo, o meu relacionamento sem seta nenhuma está dizendo que ele lança e recebe uma informação que foi lançado o conteúdo no sistema. A mesma coisa acontece quando ele realiza o cadastro de nota. Ele manda uma mensagem e recebe um retorno. Comunicação entre casos de uso. Então, a gente tem que comunicação entre caso de uso com outro caso de uso descreve as ações do sistema, recebendo nomes especiais, como inclusão, que eu tenho um caso de uso que se relaciona com outro caso de uso, sendo necessário realizar aquele outro caso de uso. Um exemplo é quando vocês vão no caixa eletrônico e realizam saque. O que é obrigatório? Automaticamente o seu saldo ser atualizado. Então, esse é um tipo de um relacionamento de inclusão. De extensão, um outro tipo de relacionamento. Onde a extensão vai ser o quê? Eu posso ter um sistema qual eu vou acessar e se inicialmente for o meu primeiro acesso a esse sistema, eu tenho que executar o quê? Um login. E se não for a primeira vez, não é necessário eu realizar um login. Somente a primeira vez que eu for realizar. Generalização. A generalização ela é representada, no caso de uso, se eu for abrir uma conta bancária. Essa minha conta bancária pode ser o quê? Uma conta poupança ou uma conta corrente. Então, eu só tenho essas duas opções de abrir essa conta. O diagrama de classe. O que vem a ser o diagrama de classe? Já o diagrama de caso de uso, ele representa a visão do sistema do ponto de vista externo. Então, é do ponto de vista de como o usuário vê o sistema. Já o diagrama de classe, ele descreve as funcionalidades internas das classes e objetos. Então, professora, como estão os polos aí? Está todo mundo prestando atenção aqui, viu, Juliana? Alguns já mandaram algumas perguntas aqui que a gente vai responder logo mais. Isso. Professora, então aqui quando a gente estava falando de diagrama de caso de uso e o de classe, eu posso modelar o de classe antes? Essa é uma das perguntas que o polo, vou até verificar aqui, Juliana, tem um polo de... não é Ouro Preto, não. Ariquemes.
se é possível fazer o diagrama de sequência sem definir os casos de uso, né? E aí nós estamos o quê? Nós vamos começar a atropelar a nossa modelagem, né? Não pode. É aquele exemplo que nós demos lá na aula da semana passada. É a gente querer construir o telhado sem antes criar o alicerce da nossa casa, né? Isso. Então, vamos fazer a modelagem tudo no passo a passo direitinho, que não tem erro. Isso, correto. Então, não podemos. É possível, a partir do diagrama de caso de uso, construir o diagrama de classe através da linguagem de UML. Então, respondendo ali, complementando a pergunta da professora e dos alunos ali, a gente acabou afirmando que não pode desenvolver primeiro o diagrama de classe. Relacionamento de entidades. Relacionamento é a associação entre os objetos durante a execução do sistema. Definimos o relacionamento através de uma linha, unindo as entidades com um losango ao meio, com o nome do relacionamento. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a entidade aluno, a linha do relacionamento, representando o losango aqui, no meu relacionamento, pertence à minha outra entidade turma. Então, eu tenho que o aluno pertence à turma, representando o relacionamento, o losango. Tenho tipos de cardinalidade. Então, eu tenho a cardinalidade N para N, aonde eu posso ter que a minha entidade médico consulta muitos pacientes. Já também eu tenho a cardinalidade 1 para 1, aonde eu tenho que o funcionário pertence a somente um departamento. E a cardinalidade 1 para muitos ou muitos para 1, onde eu tenho que um professor, a entidade, ministra muitas disciplinas. E lendo ao contrário, que uma disciplina é ministrada somente por um professor. Então, esses são os tipos de cardinalidades que a gente possui para utilizar no diagrama de classe. O diagrama de sequência. Quem lembra do diagrama de sequência? Que ele deve ser construído a partir do diagrama de caso de uso. Então, só a partir, depois de ter criado o diagrama de caso de uso, que eu posso criar o diagrama de sequência. Depois de identificar as funcionalidades do sistema, no caso de uso, é necessário definir como essas funcionalidades serão realizadas. Quais serão as sequências de operação que eu devo executar, por exemplo, no exemplo passado lá, onde o professor fazia o cadastro de nota do aluno. Componentes do diagrama de sequência. Então, ele possui dois eixos. O eixo horizontal, que mostra o conjunto de objetos, e o eixo vertical, que mostra o tempo. Então, eu tenho aqui os meus objetos e o eixo que mostra o tempo de vida desse meu objeto, de cada um deles. Os componentes do diagrama de sequência, então, sendo o objeto e a linha da vida. Então, eu tenho o objeto, que é representado por um retângulo, a linha da vida e a barra de ativação desse meu objeto, além da mensagem que é enviada para ativar o outro objeto, mandando uma informação para ativação de algum método nesse outro objeto. Tipos de mensagem que a gente tem para utilizar no diagrama de sequência, que é a mensagem síncrona, mensagem assíncrona e mensagem de retorno. Vamos ver cada uma delas. Mensagem síncrona. Ela ocorre quando o objeto envia uma mensagem e espera que o objeto receptor processe,
antes de continuar o seu processamento. Então, ela envia e fica esperando até que o outro objeto execute e receba essa mensagem. A mensagem assíncrona, ela é usada quando o objeto envia uma mensagem e continua seu processamento e não espera a resposta para prosseguir. Então, ela manda e pode mandar uma nova informação sem que o objeto receba a informação. Ela não espera a execução desse método. Mensagem de retorno, que é a mensagem opcional. Quando utilizada, serve para informar que uma determinada operação foi executada. Então, eu mando a mensagem e recebo uma mensagem que eu realmente consegui executar o login com a página de autorização para acessar a informação. Mensagem reflexiva. O objeto pode enviar a mensagem para si próprio. O objeto pode requisitar a execução de uma operação definida na sua própria classe. Por exemplo, aqui eu solicito nota, o aluno solicita nota do objeto nota. Nota consulta no seu próprio banco a nota e retorna na mensagem a nota disponível ao aluno. Exemplificando então o caso de uso. No meu ambiente virtual, no AVA de vocês, onde eu tenho que o ator aluno realiza a atividade de realizar o login, no caso de uso. Esse aluno também pode consultar nota, também pode participar do fórum. E o diagrama de sequência desse caso de uso realizar login, onde eu tenho que o meu ator aluno aqui, meu objeto, acessa a interface do sistema objeto, realiza o login no meu banco de dados, que consulta a senha e o usuário retornando no próprio banco de dados e retorna a permissão de acesso à interface, dando a tela inicial de acesso para o aluno. Então, essa era a informação. Professor, alguma contribuição dos polos aí? Alguma dúvida? Vamos ver aqui, Juliana. Tem um aluno de Ouro Preto que ele gostaria de saber qual é a principal metodologia para fazer o levantamento de requisitos. Principal metodologia para ele fazer? Quais os principais, né? Como é que eu vou... Eu acho que ele quer saber como é que a gente vai utilizar, se um método é melhor do que o outro. Eu tenho um método de entrevistas, eu posso fazer reuniões, eu posso estudar um processo, eu posso colher informações em planilhas, eu posso colher essas informações em manuais da empresa. Ele pode realizar tudo isso, né, professora? Tudo isso, dependendo do que ele precisa, né? Exatamente. Ele vai pesquisando conforme ele for sentindo a necessidade de ter mais informações a serem levantadas. Exatamente. Então, não tem assim passos. Você vai desenvolvendo o levantamento até o momento que você consegue realmente entender o problema daquele seu sistema que vai ser desenvolvido ali. Então, é isso o processo da análise. Você usa várias técnicas e vai levantando os seus requisitos conforme a necessidade do seu cliente e a sua de modelar o sistema também. Então, só dizer para os nossos alunos que hoje eles têm a nova avaliação da disciplina de análise de sistema. Foi um prazer estar aqui com vocês essas 4 aulas. Eu espero que vocês possam aprender um pouco, né, da disciplina, que sejam grandes analistas de sistema, grandes analistas de projetos, realizando as modelagens e consigam realmente transformar os problemas do cliente de vocês em modelos de diagrama e construir sistema para resolver os problemas deles. Deixar um tchau para os nossos alunos, professora? Eu quero agradecer a participação de todos os polos, foi um prazer muito grande, essa turma foi assim, nota 10 realmente, e dizer que estamos aqui à disposição para as dúvidas
estudem, realizem bastante teste, procurem resolver algum problema de algum amigo, alguém que esteja em dificuldade de desenvolver alguma solução, vão treinando, que isso faz com que a lógica fique mais apurada, a modelagem fica mais perfeita, mais apurada, mais perto do contexto da solução do problema que o seu usuário vá precisar. Então, um abraço a todos os polos, uma excelente prova para vocês e até a próxima disciplina. Tchau!